E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando esse vídeo com bastante atraso para vocês, turmas aí do terceiro período do curso de Pedagogia da Unidade Barbacena da UENG, para a gente discutir algo que estava previsto no nosso cronograma de trabalho, com a atividade de sala de aula invertida, cujo tema é o ensino de história, dialogando com a história pública e com a educação patrimonial. Eu já conversei com turmas anteriores a respeito dessa temática, mais especificamente a respeito da educação patrimonial e suas interações com o ensino de história, e hoje eu estou aqui colocando a história pública como ingrediente para a gente poder discutir a respeito das várias possibilidades do ensino de história, que é o que a gente tem tentado fazer ao longo desse semestre. Patrimônio não é um tema necessariamente novo para boa parte das pessoas. Geralmente as pessoas gostam de chamar de patrimônio histórico. Eu costumo chamar de patrimônio cultural. Eu prefiro esse conceito porque ele dá possibilidade da gente compreender a amplitude do que vem a ser o patrimônio. Boa parte das pessoas, via senso comum e antiga noção de patrimônio histórico, costumam identificar como sendo patrimônio apenas aqueles bens de natureza material, ou seja, as edificações das cidades, que sempre são reconhecidas por sua antiguidade, geralmente, e como se o seu reconhecimento sempre dependesse, por exemplo, de determinadas estratégias oficiais de acautelamento, como se diz no jargão jurídico, né? Ou seja, de tombamento, etc. Mas as possibilidades de compreensão e a vivência do patrimônio são muito mais amplas do que essa noção de patrimônio material edificado. Né? Ela é extremamente importante, ela que primeiro talvez chame a atenção das pessoas, né, para aquilo que vem a ser o patrimônio cultural de sua comunidade, mas a gente precisa ampliar essa perspectiva. A Declaração de Caracas, por exemplo, de 1992, né, uma das chamadas cartas patrimoniais, né, são reuniões internacionais nas quais profissionais de diferentes áreas interessadas nesse tema discutiram estratégias de promoção, de proteção do patrimônio cultural mundo afora, diz o seguinte, para definir o que vem a ser o patrimônio cultural. O patrimônio cultural de uma nação, de uma região ou de uma comunidade é composto de todas as expressões materiais e espirituais que lhe constituem, incluindo o meio ambiente natural. Por aí a gente vê que o negócio é bem mais amplo do que a maior parte das pessoas considera muitas vezes. Né? Ou seja, não apenas as questões da edificação, da arquitetura, né? Que as pessoas primeiro identificam, mas os conhecimentos, os modos de ser no mundo, os modos de fazer no mundo, por isso que a declaração chama de espirituais, né, de expressões espirituais da nossa realidade, né, da maneira como nos relacionamos com o mundo, da maneira como fazemos nossas celebrações, uma festa, por exemplo, tradicional para alguma comunidade, por exemplo, uma festa de santo, daqui a pouco chegamos em junho já, as festas de santo representariam isso, os modos de fazer da culinária também, determinados outros entendimentos em relação à manifestação de simbólica de religiões em determinados espaços, tudo isso é patrimônio cultural, bem como a maneira como nós também nos relacionamos com os espaços da própria natureza, né? Nós damos significados a eles. Uma das noções que eu gosto de ambiente não é aquela também que é mais entendida pelo senso comum, de meio ambiente, da natureza pura e simples, mas da maneira como a gente significa a natureza, como a gente dá sentido para ela, como nós a utilizamos, inclusive em aspectos sagrados, aspectos outros que dão à própria natureza sentidos que vão muito além daquele que é o mais convencional, né? E aí há possibilidades da gente lidar com essas questões todas para dialogar com as pessoas, com os nossos alunos dentro de sala de aula, no caso, né, vocês que vão trabalhar na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental, ou com a população de maneira geral, para buscar um diálogo a respeito da necessidade de se promover e proteger aquilo que nós consideramos ser os legados dos nossos antepassados, mas não apenas um signo do passado, mas um signo daquilo que representa a nossa relação no presente com a nossa realidade,
com a cidade, com o bairro, com as comunidades tradicionais, etc. Então, é muito interessante a gente pensar no conceito de educação patrimonial. Aí tem um conceito colocado de uma maneira bem interessante pela Evelina Grunberg, em um manual de atividades práticas de educação patrimonial distribuído pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aqui no Brasil, que ela diz o seguinte, né, o que vem a ser a chamada educação patrimonial. Chamamos de educação patrimonial o processo permanente e sistemático de trabalho educativo que tem como ponto de partida o centro do patrimônio cultural com todas as suas manifestações. E quando ela diz isso, ela não está dizendo para a gente trabalhar apenas em escola. Ela está dizendo para a gente trabalhar fora da escola também. Ou seja, é um instrumento importante e poderoso para que a gente possa, a partir dos pequenos, por exemplo, já dialogar a respeito da necessidade de se proteger determinados legados existentes nas nossas realidades, né? Nas realidades locais, por exemplo. Então a gente pode fazer interações entre essa discussão da educação patrimonial e a chamada história local, por exemplo, quando a gente está discutindo questões da história da própria cidade, questões daquela comunidade, questões do bairro, etc. Quando a gente está trabalhando o conceito de sujeitos históricos, é super interessante também aliar a essas questões do patrimônio cultural a partir da educação patrimonial. E é bacana também pensar que a gente tem que fazer isso desvinculando a noção mais corriqueira de patrimônio cultural, que é ligada apenas àquilo que é considerado excepcional, diferente, né? Grandioso. O que vem a ser histórico seria só isso. A gente se aproximaria, se cuidasse dessa questão dessa maneira, das velhas concepções da chamada história tradicional, né? Que entendia que a história sempre é produzida pelos grandes atores sociais, pelas grandes personagens da história, pelos chamados heróis, né? Que o que importa são as mudanças macroestruturais, que sujeitos são apenas esses, que estão próximos do poder, etc. Quando a gente está trabalhando as questões relativas ao sujeito histórico, por exemplo, a gente diz que todas as pessoas indistintamente são sujeitos históricos, são agentes sociais ativos, a gente tem que chamar a atenção para aquilo que é o patrimônio cultural mais próximo das pessoas, ou seja, que estão ali no bairro às vezes, que estão nas áreas rurais, que são invisibilizados pela maneira mais tradicional com que a gente entende o que vem a ser patrimônio. Então é uma oportunidade muito legal para discutir com os alunos determinadas questões da história local, né, de aproximá-los da noção de sujeito histórico, de mostrar como sua própria comunidade, muitas vezes eles mesmos já produzem, né, uma série de ações voltadas à sustentação, à visibilidade, à promoção e proteção do patrimônio cultural existente ali no espaço de vivência deles. Que pode ser tanto do ponto de vista material quanto imaterial. Pode ser a festa que é feita no bairro, pode ser um congado, Moçambique, um reizado, uma festa de santo, etc., que acontece naquele determinado espaço e essas pessoas fazem parte desse processo. Né? As festas só vão se sustentar se as pessoas reconhecerem e sustentarem que elas fazem parte de sua própria existência, né? Como diz a Carta de Caracas, de maneira espiritual, digamos assim. E, de outro lado, a gente tem uma possibilidade que é discutida desde os anos 70 e que ainda é pouco conhecida, se a gente for parar para pensar no Brasil, que é a chamada história pública. A história pública começa a ser discutida lá nos anos 70 na Inglaterra, uma discussão que se espalha por outros espaços do mundo, incluindo aí o Brasil, especialmente na última década, de como a gente pode fazer com que o conhecimento histórico ele deixe o âmbito da academia, ou seja, da universidade, como é que ele consiga romper barreiras dos muros da universidade, das salas de aula, da escola mesmo, dos livros didáticos, das proposições didáticas como essa aqui, como é que ela pode chegar a um público mais amplo, como é que determinados usos da história também podem ser avaliados, de como o público, né, consome informação histórica. Se a gente aliar as questões da educação patrimonial, do patrimônio cultural em si,
No ensino de história e história pública, a gente pode pensar em como determinados públicos, que pode ser aquele da sala de aula mesmo, em discussões relativas às novas linguagens, de comunicação e informação, por exemplo, que estão aí nas redes sociais, né, esses canais digitais que existem, que podem mirar de fato no despertar do prazer e interesse por parte dos alunos que estão cotidianamente dentro da sala de aula, ou como é que outras pessoas podem ser atingidas também por essas ações. O que seria bastante interessante, pensando especificamente nas ações de educação patrimonial, que elas poderiam ganhar um volume maior, né, não só de público, mas de atenção, das pessoas pararem para pensar naquilo, considerarem, né, a possibilidade de renovarem aquilo que pensam a respeito dessa questão especificamente, né, tendo sua atenção, obviamente, chamada para novas questões. Então o cara para de se preocupar apenas com o prédio velho do centro da cidade e para pensar que é importante também proteger uma festa, uma manifestação cultural, outra que acontece no seu bairro, que é feita pelas pessoas absolutamente comuns da sua comunidade, né? Ou que as pessoas que não considerem importante essa questão, que achem, por exemplo, em termos daquilo que já é tradicional do patrimônio material, que prédio velho se joga no chão, que o tombamento tem que ser reconhecido no termo literal, de jogar as coisas ao chão e construir coisas novas, etc., que ele possa mudar um pouco as suas concepções em torno das noções de patrimônio, né? Para além de identificar também que patrimônio não é só aquilo, que patrimônio serve para atravancar progresso, né? Que muitas vezes não serve a todo mundo, né? Que a gente precisa manter determinadas evidências do nosso passado que dialogam diretamente com a nossa existência presente e que também vão importar para as nossas dimensões futuras, né? Então, a história pública, nesse sentido, ela se vale de uma série de perspectivas e metodologias de fazer com que esses conhecimentos rompam as barreiras da academia ou mesmo da escola, né, e possam atingir um número maior de pessoas, falando a linguagem delas, a partir, por exemplo, da produção de revistas com linguagem mais aberta, mais fluida, de programas de TV, de produção de documentários, de filmes, da constituição de blogs, da constituição de redes sociais próprias, por exemplo. No Brasil existe uma rede social voltada só para a história, que é o Café História, que é bem legal, mas também de perfis nas redes sociais digitais, por exemplo. Então, páginas criadas no Facebook, páginas criadas no Instagram, páginas, ou melhor, canais criados no YouTube, por exemplo, perfis criados no Twitter, com a intenção de não só popularizar, mas disseminar informações de qualidade, confiáveis, com linguagem acessível a respeito de um determinado tema histórico, por exemplo, ou de outras áreas, né? No campo das ciências humanas e sociais, essa possibilidade tem sido chamada de humanidades digitais. Tem uma discussão muito legal a respeito disso. Mas enfim, dito isso até agora, 3 minutos e pouco de vídeo, a ideia é sempre ser rápido, não ser muito demorado, né? Em sala depois a gente vai conversar melhor a respeito dessas questões todas. Eu passo uma tarefinha, né, para aqueles que assistiram esse vídeo, não só os alunos do terceiro período do segundo semestre de 2019, primeiro semestre de 2019 da UENG de Barbacena, mas outras pessoas que possam se interessar pela temática e quiserem pensar nessas questões todas, que são atividades que a gente pode fazer a respeito dessa temática, de como tentar colocar em prática e planejar, né, de ter uma perspectiva epistemológica também a respeito dessa questão. Algumas questões tiradas lá do Manual de Educação Patrimonial da Evelina Grunberg e outras que a gente pode pensar. Então, no caso aí das turmas de pedagogia da UENG, agora do primeiro semestre de 2019, a missão é a seguinte, que cada grupo, são os grupos já existentes de trabalho para os nossos debates avaliativos, né, que cada um possa procurar conhecer um bem existente nas suas realidades, um bem cultural,
um bem que faz parte do patrimônio das comunidades nas quais vocês já estão inseridos, vivem, né? Seja ele material ou imaterial, seja ele, portanto, edificado ou não edificado, né? E que a partir dessa escolha, vamos escolher um, e a partir dessa escolha possam fazer o seguinte: reunir informações básicas a respeito da natureza dele, né? Se ele é material, se ele é imaterial, quando ele surgiu, como ele está, por exemplo. Façam representações iconográficas, imagéticas dele, ou seja, foto e vídeo, né? Procurem pessoas que vivenciem experiências junto a esse bem cultural, colham dessa pessoa ou dessas pessoas depoimentos, gravados obviamente em vídeo, com autorização delas, ok? Verificar se esse bem escolhido ele recebe alguma proteção, né, do poder público local, que a gente pode pensar o tombamento no caso do bem material, né, e o registro no caso do bem material, ou ainda o inventário. A gente vai conversar em outras oportunidades a respeito disso. O inventário que serve para um e outro. Serve tanto para o bem material quanto para o imaterial. Né? Se há algum tipo de proteção legal, de reconhecimento por parte dos conselhos municipais de patrimônio cultural, das prefeituras, a respeito desse bem que foi escolhido, ok? E pensar, a partir dessa articulação de informações, se existe algum risco de desaparecimento desse bem, por exemplo. Lembrando que, para outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo também, essas são possibilidades de trabalho que podem ser realizadas diretamente com alunos em sala de aula, né? De discutir com eles as noções básicas a respeito do conceito de patrimônio cultural e procurar identificar, em diálogo com os alunos, se eles conseguem identificar bens existentes, né, em sua comunidade e que partam para a busca de informações, né, para verificar se há proteção, se eles estão sendo protegidos ou se corre um risco de desaparecimento, inclusive. Né? Infelizmente isso acontece demais em nossa realidade. Então, a partir dessa escolha, no caso específico, voltando a falar com os alunos do terceiro período de pedagogia da UENG, primeiro semestre de 2019, eu quero que vocês desdobrem essas informações em 2 produtos. O primeiro produto é um plano de aula de ensino de história e educação patrimonial, trabalhando possibilidades de diferentes linguagens e fontes que a gente já discutiu em outras oportunidades, e que além desse plano de aula, vocês pensem na possibilidade de uma ação de história pública a partir desse trabalho, com um bem cultural específico que vocês escolheram. E essa atividade de história pública pode ser a gravação de um vídeo com todas essas informações a respeito do bem, organizadas por vocês, a criação de uma página no Facebook a respeito desse bem escolhido, trazendo várias informações a respeito deles, depoimentos e outras informações, ou um perfil no Instagram com fotos e textos. E aí vocês vão escolher. Né? Tá dentro de uma discussão que nós também já fizemos a respeito das possibilidades, né, digitais do ensino de história. Então, o desafio está lançado, a gente vai conversar melhor a respeito dele, né, em outras oportunidades, no caso específico do pessoal da UENG de Barbacena em sala de aula mesmo, ou com outras pessoas que porventura possam ver esse vídeo em outros vídeos, tá bom? Então, até mais, um abraço.